Olá, nós estamos começando mais um Vale Entrevista especial Eleições e hoje nós recebemos aqui em nossa sede o candidato à Prefeitura de São José dos Campos, professor Agliberto, pelo Novo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, candidato. Eu agradeço bastante esse espaço e vamos bater um papo aí. Candidato, o senhor foi candidato a deputado federal em 2018 e esse ano, em 2020, inicialmente não seria candidato à Prefeitura de São José dos Campos. Queria perguntar o que mudou e por que você decidiu ser candidato a prefeito esse ano? Quando eu saí a candidatura a deputado federal foi muito extenuante. O Novo, a gente não usa recursos públicos, a gente não usa fundo partidário, eleitoral, e aquilo eu tinha programado para fazer uma campanha e não estava pensando na próxima. Então eu falei, olha gente, não venham antecipar as coisas, tinha muita pressão para decidir e tal, se eu iria participar do processo seletivo. E eu falei, olha, eu não vou participar porque eu tenho outros objetivos aí nesse momento. Mas aí um grupo de amigos que me apoiaram para deputado federal, o próprio grupo que estava aqui na coordenação da campanha avaliaram, olha, você tem que entrar no processo porque você teu perfil é um perfil que a gente consegue ter um bom desempenho. Aí eu entrei no processo seletivo, foram 11 postulantes e tive sucesso e a gente acabou aceitando o desafio de concorrer. E a gente sabe que um dos principais desafios do próximo prefeito vai ser a retomada da economia, né, que foi tão afetada agora pela pandemia. Quais que são os planos do senhor, caso seja eleito, para essa área? Muito boa essa pergunta. No nosso programa de governo, nós temos um tópico, um posicionamento nosso é a retomada, o programa pós-pandemia. Né? A primeira coisa importante na pós-pandemia é o curto prazo. Então, o prefeito assumindo dia 1º de janeiro, ele já tem que estar com medidas preparadas para ajudar a população. Uma primeira medida que a gente está propondo é reduzir a burocracia e facilitar a vida do empreendedor, das pessoas que perderam o emprego e têm que buscar uma atividade para completar sua renda ou para fazer sua renda. E isso é muita burocracia na prefeitura, né? Muita burocracia desnecessária, algumas delas já ultrapassadas. Então nós precisamos reduzir essa burocracia. A segunda coisa, nós temos em São José dos Campos, há 20 anos não se abre cadastro para pessoas autônomas, ambulantes ou outro tipo de atividade. Se você quiser fazer alguma dessas atividades, você não pode. A cidade cresceu. No centro da cidade já está com bastante ambulante, bastante pessoas assim, mas nos lugares onde ela cresceu tem espaço, com regras, não concorrendo com as lojas que estão nos comércios, com o pessoal que já está pagando ali o seu ponto fixo, o seu custo fixo, mas abrindo food truck, trailers, carrinho de pipoca, ou mesmo pequenos serviços de reparo. Isso tudo a gente vai abrir imediatamente para que as pessoas tenham oportunidade de trabalho. A terceira coisa importante, nós estamos criando no centro da cidade, desde a da estação ferroviária até perto da universidade ali do Univac, o que a gente chama de centro incentivado, uma área incentivada, isenção de ISS e PTU para empresas de base tecnológica, startups, empresas de TI, empresas de economia da criatividade, por exemplo, vídeo, cinema, teatro e outras coisas ligadas à economia da criatividade, games, para ali naquela região a gente dar vida para o centro, que a partir das 5, 6 horas ele morre, e tem muita vida ali, show, música ao vivo, que está proibida em São José dos Campos, e os músicos precisam trabalhar. Toda aquela região do centro da cidade, a gente vai fazer uma área incentivada para que isso floresça e gere emprego e renda para as pessoas, trabalho e renda também. A outra coisa é um foco, e aí tem um pouco da minha qualificação. Eu trabalhei muito com atração de empresas, eu tenho muita experiência de buscar empresas, ver quantas empresas estão se mexendo para vir para algum lugar fora do Brasil, estão querendo vir para o Brasil. Então eu conheço muito essa negociação, eu trabalhei isso bastante na minha experiência que tive no governo e a gente quer imediatamente criar esses incentivos que possam ter para que essas empresas venham para cá. Alguns incentivos são super importantes, por exemplo, formação de mão de obra. Então a prefeitura pode atuar junto às escolas profissionalizantes para criar, para formar profissionais adequados às necessidades das empresas, né?
trabalhar também com incentivos à inovação e tecnologia. Nós temos o DCTA, o INPE, várias universidades, tem um parque tecnológico, as incubadoras. Então, tudo isso nós vamos colocar como uma agenda zero, prioridade zero, para poder apoiar essas pessoas. Por fim, para poder apoiar a geração de emprego e renda. E, por fim, nós estamos também olhando os bares e restaurantes. Mais de 70% da mão de obra ocupada em São José dos Campos é na área de comércio e serviço. E essa área de comércio e serviço tem muito bares, restaurantes, pequenas quitandas, lugares. Hoje está muito em moda aí as adegas, né? Então, criar espaços fora da adega, na calçada, com regra também, com distanciamento, com garantia de que as pessoas passarão no meio e não na beira da rua ali e tal. Tudo isso certinho, com apoio da prefeitura, a prefeitura apoiando para que a gente consiga gerar mais trabalho e renda também nesse setor. Além da economia, quais áreas serão prioritárias no governo do senhor, caso o senhor seja eleito? Nós temos uma prioridade zero com a educação. Nós estamos aí no Índice de Desenvolvimento da Educação, o IDEB, da Educação Básica, há duas tomadas de 17 e 19 que está perdendo qualidade, né, no nono ano, que é a saída do ensino fundamental. Isso não dá para acontecer mais. Por quê? Porque isso compromete o futuro da cidade. Se você não tem uma boa formação no ensino fundamental, tem dificuldade na formação técnica na universidade ou mesmo no ensino médio técnico. Então nós precisamos retomar isso urgente. Então a educação vai ter um foco enorme. Aliás, eu tenho falado para os meus colegas concorrentes que, independente de quem ganha, tem que ter um compromisso com a educação forte para recuperar isso. São José não pode perder mais a qualidade da educação no ensino fundamental. 40% dos estudantes do ensino fundamental hoje estão ainda na escola do Estado. Nós precisamos trazer esses alunos para a escola do município para dar a mesma qualidade de ensino para todos os joseenses, né? A outra coisa, bonificação para o professor, obviamente com metas, com indicadores, cumpriu meta, melhorou a educação, tem remuneração com bonificação. Escolha de diretor não vai ser mais por indicação política, mas sim indicação técnica. Precisamos de gestores das unidades escolares, né? Isso é fundamental a gente fazer. E o outro setor também que é prioridade zero para a gente é a saúde. A saúde hoje tem uma fila por especialistas muito grande, a fila por cardiologista, por oncologista, por ginecologista, né? Demora 1 ano, 6 meses para marcar uma consulta, os exames também demoram. Isso não pode mais acontecer. Nós precisamos trabalhar isso. E para isso nós estamos criando o cartão saúde. O cartão saúde, na verdade, é um convênio público para quem não pode pagar. Se não tiver consulta na rede pública, ele pode escolher qualquer especialista na rede privada, passa o cartão e a prefeitura paga. E em relação ao governo atual, quais são aqueles projetos que o senhor, caso for eleito, gostaria de manter e quais aqueles que o senhor não daria seguimento? Com certeza eu manteria a linha verde. A linha verde é um projeto muito bom, foi desenvolvido no ITA, é uma opção que foi elaborada num estudo do ITA, lá no governo Cury. E eu manteria ele sim, é um projeto que vai dar toda uma mobilidade maior para o deslocamento sul-leste, né, que vai sair aqui do limite de Jacareí até Caçapava, ali onde tem o parque tecnológico. E eu com certeza manterei e farei algumas adaptações para que outras linhas de outros bairros cheguem nessa linha coletora, que não tá muito desenhado isso ainda, eu mudaria isso aí. Que eu não manteria de jeito nenhum aqui em São José dos Campos é a indústria que eu chamo de indústria da multa. É uma coisa assim, de imediato a gente quer tirar aquele radar que está escondido, que fica mudando na mesma avenida, muda de velocidade 2, 3 vezes, confunde as pessoas, né? Isso realmente a gente eliminaria rapidamente. E outra coisa fundamental, o ajuste fiscal. Eu não manteria o programa, o modelo de endividamento que o governo tem adotado aqui em São José dos Campos. O senhor disse em diversas ocasiões que o governo Felício deveria ter deixado de lado o gasto com obras públicas ao longo desse ano para priorizar o combate direto à pandemia. Eu queria saber, se caso o senhor seja eleito e essa situação permaneça, né, nesse período,
se o senhor pretende paralisar alguma obra ou algum projeto, né, que seja temporariamente, para poder usar gastos nesse recurso, nos recursos no combate à pandemia do vírus. A questão da pandemia, me parece que ela ainda vai se estender um pouco, aí, pelo menos que a gente tem olhado, apesar que tem já vacinas aí sendo anunciadas para breve, né? Mas eu acredito que uma das características, as melhores características do homem público é a prudência. Prudência para cuidar das pessoas. Prudência que prioriza as pessoas. Numa pandemia que tem risco de vida, você tem que cuidar das pessoas, né? Eu fiquei muito preocupado com São José, muito preocupado, quando eu vi que teve uma enxurrada de obras em plena pandemia, principalmente no começo, que nós não sabíamos direito para onde ir. Não se parou de fazer obra e essas obras estão sendo colocadas para frente, para o pagamento para frente, que é o endividamento da cidade. Então, lá na frente, a gente não sabe se vai ter dinheiro adequado, porque a gente não sabe como é que está o parcelamento dessas dívidas, né? Então, isso eu pararia essas obras, reorganizaria o caixa da prefeitura, diminuiria o tamanho da máquina pública, para daí dar um suporte melhor. Está garantida a saúde, está garantida a educação, está garantido o transporte, está garantida a segurança sanitária das pessoas, aí você vai começar a soltar o dinheiro na medida que ele vai ter. Isso é igual à casa da gente. A gente não pode gastar mais do que recebe, né? Eu sempre brinco que não dá para comprar cerveja sem antes garantir o leite das crianças, né? Tá certo. E o senhor tem como vice alguém do esporte, né, uma ex-jogadora de vôlei, e em São José o Ministério Público tenta, na justiça, impedir que esportes considerados profissionais, como o vôlei, o basquete e o futebol feminino, recebam verba da prefeitura. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Eu sou favorável a essa opinião do Ministério Público. A gente tem que desenvolver o esporte de alta performance, o esporte profissional, em parceria com a iniciativa privada. O que o prefeito tem que fazer é exemplo de como estão fazendo outros prefeitos. Em Mogi das Cruzes, por exemplo, o prefeito conversou com os investidores, com a iniciativa privada e bateu papo lá, mostrou a cidade, mostrou a importância, fez parcerias institucionais e eles têm cota de patrocínio e o basquete lá está sendo financiado e está indo bem. Aqui em São José criaram esse modelo, é um modelo que ao invés de privilegiar a formação das crianças, né, o que nós estamos propondo na verdade, é deixar o esporte desde o ensino fundamental para que a criança ganhe gosto, disciplina, raciocínio e faça a educação física de novo, é bom para a saúde dela, mas na hora que ele virar profissional, aí tem que ir para o mercado para buscar patrocínio. Exato. Uma das principais polêmicas do atual governo foi a construção do Arco da Inovação, que custou mais de 60 milhões de reais e tanto para o Ministério Público quanto para a Defensoria Pública, a obra foi feita sem os estudos que comprovassem a eficácia dela ou não. Queria saber a opinião do senhor a respeito dessa obra. Eu tenho a mesma opinião do BID, que é o que a princípio ia financiar a obra. O BID não aprovou a obra porque não via ali uma boa saída. Ali, por exemplo, tinha 16 fluxos possíveis para equacionar aquele trânsito. Do jeito que eles colocaram, só privilegiou 2. E esses 2 fluxos matou os outros 14. Então é uma obra de arte bonita, necessária a obra da ponte em si, mas o monumento como foi feito, eu realmente não concordo. Mas reconheço que São José gosta, as pessoas gostam, né? Uma boa parte das pessoas gostam, e a gente vai dar manutenção, vai continuar ali dando atenção para a ponte, mas eu não faria aquela ponte do jeito que foi feito. A gente sabe que no atual governo as novas creches ofereceram vagas apenas em horário parcial, que é uma situação que gera críticas de pais que precisam trabalhar e por isso defendem que as creches sejam em período integral. Gostaria de saber qual que é a opinião do senhor sobre a questão e, se possível, ouvir também alguns dos projetos do senhor para a educação. Olha, está previsto no meu programa de governo e é um esforço enorme que nós estamos fazendo para fazer creches em período integral. A mãe trabalhadora, em especial, ela precisa deixar a criança num período que ela consiga arrumar emprego. Ninguém dá emprego em meio período, ainda mais sabendo que a pessoa para se deslocar demora lá 1 hora, para pegar a criança demora mais 1 hora, sobra 3 horas para a criança ficar lá. Nenhum lugar do mundo consegue empregar alguém por 3 horas só, né? Ainda mais pessoas em áreas de mais vulnerabilidade social. Então, eu sou completamente contra esses horários parciais. Eu acredito que a gente precisa abrir o mercado, aí entrando no meu programa, nós estamos prevendo lá ampliar as creches com iniciativa privada. Então, por exemplo, um condomínio, uma fábrica, um
conjunto de famílias querem montar uma creche, a prefeitura pode ser parceira e aí amplia-se a vaga, dando assistência pedagógica, assistência didática, enfim, os cuidados necessários, fiscalização, porque afinal de contas é uma questão de segurança, né, das pessoas aqui, responsabilidade do município, mas a gente precisa ampliar isso para poder atender, não do jeito que está hoje. Hoje menos de 12% das creches são período integral. Isso tem prejudicado bastante as mães trabalhadoras, as mulheres sofrem muito com isso. Candidato, voltando a falar de saúde agora um pouquinho, em meio a essa pandemia do coronavírus, a Prefeitura de São José iniciou, ainda lá no mês de abril, uma tentativa de flexibilização das medidas de quarentena, inclusive chegando a se opor ao Plano São Paulo, né, que é o projeto do governo do estado, para essas medidas. Queria saber a opinião do senhor. O senhor acredita que o atual governo aqui de São José enfrentou a pandemia de forma correta? Olha, essa pandemia ela pegou todo mundo de surpresa, né? Não tinha assim, um especialista em pandemia de coronavírus. Nós vimos aí em vários lugares do mundo que tiveram essa dificuldade também. Agora, as melhores práticas, as cidades que saíram mais rápido foram aquelas que isolaram no momento certo e abriram no momento certo. Aqui eu percebi que o prefeito foi muito inseguro, muito confuso. Ele fechou na hora errada e abriu na hora errada. E aí ficou numa briga com o governo do estado, faltou diálogo entre eles. E uma característica do bom gestor público é saber dialogar, ainda mais governador e prefeito. E ainda mais sendo do mesmo partido. Não podemos esquecer que o Dória e o Felício são do PSDB. Eles são do mesmo partido, na campanha eles vêm um apoiar o outro, e na hora de governar, eles não se entendem, aí é complicado. Nós temos um exemplo, que é o governador Zema, lá em Minas Gerais, que é do meu partido, do Partido Novo. O governador Zema foi monitorando a pandemia, fez um bom diálogo com os prefeitos e é um dos menores índices de mortes por 1.000 habitantes do Brasil, o menor do Brasil, né? Então, tudo isso com o quê? Com diálogo e deixando a autonomia para o prefeito que conhece a região, né? As características ali. A outra coisa importante, Kaique, que eu queria comentar, São José dos Campos tem os melhores estatísticos, um dos melhores estatísticos do mundo, do Brasil, trabalha com o setor aeronáutico, trabalha com o setor aeroportuário, estão no ITA, no INPE. Esses estatísticos, esses matemáticos, esses intelectuais, pesquisadores, não sentaram numa mesa, não foram convocados para sentar numa mesa com a prefeitura para fazer os estudos da pandemia. A pandemia não é uma ciência exclusiva da medicina. Aliás, ela é uma mistura entre ciências humanas, sociologia, antropologia, psicologia, estatística, medicina, ela é multidisciplinar. Aí ficou lá um grupo na prefeitura, sozinho, discutindo como enfrentar. E aí teve esses erros que gerou aí, infelizmente, centenas de mortes em São José. Candidato, um dos setores mais criticados por moradores é o transporte público, né? A atual concessão termina em fevereiro de 2021 e, ao que tudo indica, o governo Felício não vai conseguir concluir a nova licitação até dezembro. O senhor, caso seja eleito, pretende mudar alguma coisa nesse setor? Com certeza. O maior desafio do setor de público em transporte de massa é justamente você equacionar o lucro, a competitividade das empresas, né? A lucratividade, a taxa de retorno, né? Então, você precisa fazer uma concorrência de verdade. Só a concorrência, ela gera essa competição por preço. Nós temos o exemplo dos aplicativos. No primeiro tinha um aplicativo sozinho no mercado, ele fazia a regulação de preço, sozinho. Na hora que entrou o concorrente, começou, hoje, por exemplo, tem 99, Uber, outros aplicativos, e aí você pega o mais barato, né? E eles estão aí ganhando dinheiro, muito mais que as empresas de ônibus. O que nós precisamos é abrir para o mercado e permitir que também essas novas tecnologias, esses novos modelos entrem no município. Por exemplo, já está em desenvolvimento, em pilotos, né, projetos pilotos, o Uber Bus, que é um aplicativo para transporte de massa. Já tem experiência em Goiânia, vários lugares fora do Brasil. Nós precisamos acertar isso aqui. Por que você aceitar isso aqui? Por que você não pode, por exemplo, naquelas linhas que são menos competitivas, que são menos passageiros, portanto a empresa de ônibus não tem interesse, por que você não pode liberar para os moradores que possam fazer ali carona solidária, BlaBlaCar, coisas do tipo, né? Então nós não podemos. A outra coisa que eu pretendo rever é que essa licitação ela está com muito longo prazo, ela está colocando 10 anos de concessão.
Em 10 anos muda muita coisa, ainda mais agora com essas tecnologias novas. Há 10 anos atrás não tinha aplicativos, não tinha Uber, não tinha nada disso. Então, se a gente quiser criar um transporte de massa, que é o que a gente pretende incentivar, o transporte de massa aqui, não o transporte individual, como hoje as obras de São José são avenidas, vias, pontes, para quê? Para transporte individual. Não precisamos ter transporte de massa de qualidade. E para isso tem que abrir para o mercado. Nós vamos criar uma licitação, vamos ter que influenciar a licitação para que ela abra a concorrência. Candidato, São José está há 7 mandatos já do governo do Poder Executivo, sendo comandado por 2 partidos. A gente tem uma polarização muito grande aqui na cidade. Queria saber como o senhor avalia quais as reais chances de um terceiro partido, de uma terceira opção, vencer a eleição aqui em São José e principalmente como convencer o eleitor. Olha, o mais importante é assim, primeiro não tinha mesmo concorrência, ficavam os 2 partidos, e esses 2 partidos, PT e PSDB, eles têm o mesmo modelo de governar, mesmo modelo, eles são centralizadores, eles incham a máquina pública, atualmente, por exemplo, tem 1.500 e poucos cargos comissionados, 1/3 disso não concursado, indicação de partidos que são ali da coligação deles, e isso dá uma despesa de 200 milhões em mandato. Mas eles continuam o mesmo modelo, foi assim há 20 anos, o PT também fez isso e tal. A mesma coisa em relação ao Urban, a mesma coisa em relação às OS, né? Então eles incham a máquina pública. E aí o Partido Novo é o contrário, o Partido Novo ele quer diminuir a máquina pública do ponto de vista de gastos, então enxugar, para que sobre dinheiro e invista naquilo que é importante para as pessoas. Educação, saúde, segurança. As 3 coisas são importantes. Se nós tivermos uma boa educação, se nós tivermos uma boa saúde, uma boa segurança, a cidade prospera muito mais, ela fica atrativa para empresas, fica atrativa para novos negócios. E aí eu tenho uma preocupação muito grande de mostrar para as pessoas que agora tem uma alternativa de verdade. O Novo ele é uma alternativa por quê? Porque, primeiro, ele não usa dinheiro público nenhum para fazer campanha e preserva os impostos para jogar essas coisas que a gente falou, investir nessas coisas, né? A segunda coisa, ele vai fazer uma máquina completamente profissional, técnica. Por exemplo, os nossos secretários e nossos principais assessores serão contratados por processo seletivo. Não vai ser escolha política, indicação de partido. E a última coisa é a seguinte, nós estamos focando nas pessoas, não nos grupos de interesse, não nos grupos políticos e coligados. Nós estamos focando no cidadão. O que é focar no cidadão? Na hora que você toma uma decisão de investimento, uma decisão política de fazer uma obra, alguma coisa, você tem que pensar quem vai usar aquela obra. Se aquilo é prioridade para ele, ou é prioridade para o cuidado da saúde, do postinho de saúde, da educação do filho dele, ou é melhor fazer uma via ali para atender um determinado grupo só. Então, tem uma opção hoje em São José, essa opção somos nós, eu estou tendo a honra de trazer essa opção aqui, o professor Agliberto, né? A gente tem uma chance real, porque tem um clima de mudança, mas as pessoas precisam entender que esse clima de mudança, essa mudança ela é segura. Nós não vamos interromper nada que está fazendo aí, nós não vamos fazer nada do ponto de vista mudanças bruscas, vamos ajustar e adequar dentro daquilo que a gente acredita, mas para melhor, e não para fazer frente, interromper obras que estão começadas, romper contratos, nada disso. Nós vamos mostrar que é possível fazer uma administração pública realmente valorizando o indivíduo. Candidato, eu gostaria de agradecer novamente a presença do senhor e agora pedir para que o senhor faça suas considerações finais para o eleitorado que nos assiste. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade aqui no Vale, estou muito feliz de estar aqui e queria convidar você para seguir nossa campanha, seguir nossas propostas nas redes sociais, professor Agliberto, em qualquer uma delas, Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma delas, é só colocar professor Agliberto, você vai me encontrar lá e dizer para você o seguinte, nós temos um programa de governo que está muito bem estruturado, ele foi estudado cada centavo do orçamento, cada proposta está ligado a um centavo do orçamento, nós já sabemos de onde vamos tirar o dinheiro, nós vamos enfrentar essa pós-pandemia de forma muito parceira do joseense, muito parceira dos empreendedores, das pais de família que estão precisando aí gerar emprego, gerar trabalho. E principalmente nós estamos olhando para o futuro, nós estamos olhando para o futuro naquilo que São José dos Campos sempre fez. São José dos Campos é a cidade do conhecimento que virou avião, que virou satélite,
que virou tecnologia. Isso 70 anos atrás fizeram essa opção e nós estamos doentes hoje. Eu brinco que São José aprendeu a voar, mas hoje está com a asa machucada. Então nós precisamos voltar a voar com o joseense, mas para isso o poder público precisa ser parceiro. Então, contem com a gente, vote 30 aí para o professor Gilberto. Obrigada, candidato. Obrigada também a você que nos acompanha. A gente se encontra em uma próxima entrevista. Até mais.